rádio atingiu o coração do povo, com os sucessos carnavalescos dos anos 30. Músicas que venceram as lonjuras do país e as distâncias do tempo. Chegaram aos nossos dias e vão chegar ao amanhã como sucessos inesquecíveis de todos os carnavais. A estrela no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. Minha morena, morena, morena que me faz penar. A lua cheia e tanto brilha, ela brilha tanto com o teu olhar. Tu és morena, uma ótima pequena, não há branco que não perca até o juízo. A esta época, o rádio já tinha a sua galeria de ídolos e mitos. E já havia eleito o seu soberano, Francisco Alves, o rei da voz. Boa noite, amor, meu grande amor, contigo eu sonharei. E teve uma rainha com muitos anos de cetro e coroa. O programa do Francisco Alves da Rádio Cajuti, o programa aos domingos, o Chico ia buscar de sim papai em casa. Papai trabalhava no programa dele também. E eu fui junto. Chegando lá, aliás, esse programa era muito famoso, onde foi lançado o grande Orlando Silva. Eu fui lá, estava no pequeno auditório, quando a Dicinha caiu desmaiada no chão. Caiu dura. Aí o Chico lá de dentro do vidro fez pra mim assim, eu corri lá pra dentro, ele me entregou um violão e disse, canta, canta. Eu fui e cantei até hoje, era mentira. Como é o seu sobrenome, Linda? Batista. E o seu? Batista. Também? O nome da sua mãe, Linda? Emília de Oliveira Batista. E da sua, Dirce? Emília de Oliveira Batista. Que coincidência. O que é que você faz, Linda? Canto. E você, Dircinha? Canto. Não é possível. Onde você nasceu, Linda? São Paulo. E você, Dirce? São Paulo. Igualzinho. Em que estação você canta, Linda? Nacional. E você, Dirce? Nacional. Também? E como você embeleza o seu sorriso, Linda? Com Philips. E você, Dircinha? Com Philips. Ah, mas que feliz coincidência. Muito obrigado, está feita a ficha. Dircinha espera um pouquinho que sua irmã cante, não é verdade? Porque Linda Batista vai apresentar Sinfonia do Apartamento de Haroldo Barbosa. Comprei um apartamento no terceiro andar. Pra pagar em 15 anos. Caso eu viva até lá, se aguentar. O auditório aproximava o artista do público. E dava aos talentos do povo sua chance de tentar a carreira artística. Eram os famosos programas de calouro, que tantos nomes revelaram para o rádio. Ari Barroso era um dos mais célebres apresentadores desses programas. Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile. Ari Barroso e outros apresentadores de programas de auditório se tornaram também grandes atrações. César Ladeira, na Rádio Marinque Veiga, anunciava os artistas com denominações curiosas. Carmen Miranda, a pequena notável. Carlos Galhardo, o cantor que dispensa adjetivos. Orlando Silva, o cantor das multidões. Silvio Caldas, o seresteiro incorrigível. Que vem a ser o mesmo caboclinho querido. Aqui nesta Praça Tiradentes, há 60 anos atrás, eu estreava no Teatro Recreio pelas mãos de Ari Barroso. Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Em meados dos anos 30, novas emissoras surgiram. Entre outras, Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Transmissora, Rádio Philips, Rádio Tupi, Rádio Jornal do Brasil. E em 1936, este prefixo vai ao ar.
Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Este prefixo viria liderar a audiência do rádio durante 20 anos. Sobre a PR-E8, muito sabe, pois nela muito viveu o Aurélio de Andrade. Um dos primeiros locutores da Rádio Nacional, que está na emissora desde a sua fundação. Na noite de 12 de setembro de 1936, aí então entra no ar oficialmente a Rádio Nacional. Aí já não como uma sociedade civil, e sim como uma sociedade anônima pertencente ao jornal à noite, que era proprietária também de 3 revistas famosas, a Carioca, Noite Ilustrada e Vamos Ler, e mais uma editora, a Editora à Noite. Houve época que o seu elenco trabalhavam cerca de 39 cantores, 37 cantoras, 99 músicos e 11 componentes do regional, que era dirigido pelo famoso Dante Santoro. A 5 de junho do ano de 1945, Vitor Costa aceita uma proposta ousada do diretor de marketing da Colgate-Palmolive, o americano Richard Penn, e lança então uma novela que ocasionou um estrondoso sucesso no rádio brasileiro, que foi Em Busca da Felicidade, do autor cubano, que fez também outros sucessos, o Leandro Blanco. Eu trabalhava como locutor nessa novela, ao lado da locutora Lucelena, para se ter uma ideia do número de atores que nós tínhamos aqui na Rádio Nacional naquela ocasião. Eu cito 60 atores trabalhando em vários rádio-teatros da Nacional, 41 atrizes e 5 infantos juvenis. Eram meninos com pouco menos de 18 anos que trabalhavam com vozes infantis nas inúmeras novelas e radioteatros que nós tivemos e que chegamos a transmitir numa base de 11 programas diários de novelas e radioteatro de um modo geral, durante o corpo da programação da Nacional. Desde de manhã até a noite, o ouvinte tinha novelas intercaladas com noticiário e programas musicais. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. A Nacional foi a locomotiva que conduziu o rádio para os seus anos de ouro. E o auditório prosseguiu como a plataforma de lançamento dos grandes cartazes da música popular brasileira. Duas rainhas dividiram o rádio numa eleição apaixonada. Emilinha Borba e Marlene. Aqui está Marlene! Marlene é incomparável! Queridos amigos, muito boa tarde. Rapito no samba. Se você do samba de gente bem, não vai encontrar ninguém apitando um apito no samba. Desde que eu entrei na Rádio Nacional foi aquela loucura, aquele estouro, aquela coisa, quem é essa menina que gesticula tanto? Porque eu entrei fazendo com um jogo de cena que já nasceu comigo e que na época diziam que era apelação pela pouca voz. Imediatamente veio o concurso de Rainha do Rádio. Como o voto era comprado, era justamente para o Hospital do Radialista, e sem ser conhecida absolutamente por ninguém, porque eu era uma cantora que pertencia à noite e trabalhando numa casa de elite, como Copacabana naquela época.
Aí então começou aquela coisa, houve um chamamento para essa coisa mais popular, que era a Rádio Nacional, que eu gostava muito daquele calor intenso e fervoroso daquele público que não podia frequentar as grandes casas noturnas, né? Diante dessa coisa toda, começaram os fã-clubes a se organizarem. Eu não sabia absolutamente o que era isso, nunca dei atenção a isso. Sabia que tinha em cada lugarejo desse Brasil imenso, né? Capitais e interior. Mas em qualquer lugar onde o rádio passasse, existia um fã-clube. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa pela mão, lá vai criança, lá vai Maria. Emilinha, quem foi Marlene em sua vida? O que eu posso dizer é que entre Marlene e a Emilinha existe uma verdadeira paz de espírito. Agora, entre os fãs de Marlene e os meus fãs, aí eu já não digo nada, porque foi e será sempre igual. Quem gosta de Marlene gosta de Marlene, quem gosta de mim, gosta de mim. Eu era estrela do programa César Alencar, então de 15 para as 19 horas, 19h10, ele dizia, com vocês, a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha, brrr, aí aquele R, aquela coisa, aí quando eu aparecia, a nossa favorita, Emilinha! Lá na rua onde eu moro tem um gatinho de amargar. Eu tenho certeza que os fãs sentem uma saudade imensa, porque era uma maneira deles saberem que eles iam à Rádio Nacional, naquele belíssimo auditório, e iam ver o artista que eles ouviam de casa e queriam ver pessoalmente, o que hoje não acontece. Hoje a televisão faz um enlatado e às vezes a pessoa está fazendo um programa e passa na rua, eu vi você ainda agora lá em São Paulo. Eu digo, não, eu estava em casa, que foi, eu já fiz há muito tempo esse programa. Era uma coisa assim fantástica, porque, olha, no programa 1 Milhão de Melodias e em outros programas, era lindo, eu sabia que eu estava cantando acompanhada por 60 professores, músicos do Teatro Municipal, músicos que liam, mas liam de verdade, aquela beleza, todos os professores. Então a gente se sentia amparada, porque dava uma introdução levando assim a voz da gente dentro do que nós queríamos ouvir. Mulata Bossa Nova caiu no Raligari e soba ela. Yeah, 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 yeah. Na passarela se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Vamos lá, eu chego lá. A revista do rádio foi realmente a segunda maior revista do Brasil na época. Era o Cruzeiro em primeiro lugar, segundo a revista do rádio, que tirava até 250 mil exemplares por semana. Foi realmente um caso sensacional na imprensa brasileira. Nós fizemos a Rainha do Rádio e fizemos o primeiro marketing radiofônico, ou seja, Marlene e Emilinha. Naquela época, eu era o chefe de redação, eu criei esse marketing. Eu criei porque fui eu mesmo que criei. Então eu achei que existia o Vasco e o Flamengo. Então podia ser, a Emilinha podia ser o Flamengo e a Marlene o Vasco. E fizemos um movimento de torcida. As fãs de uma brigando com as outras e comprando a revista, evidentemente. Eu lancei o diário da Emilinha. A Emilinha nem sabia o que era, mas eu escrevi o diário para ela. E aquilo era um sucesso terrível. Depois fizemos o Mexerico da Candinha, que na época era realmente o grande potão, era a grande sensação. Nós tínhamos uma equipe e eu dava só um molho. Eu fazia e cortava quando sentia que uma nota poderia prejudicar alguém. Nós fazíamos a revista do rádio, depois fizemos a revista dos fãs, álbum do rádio, mil coisas, e tudo que a gente fazia, dessa parte, vendia. Vendia. Não sei se era sorte, pé de coelho, qualquer coisa, mas vendia.
ou talvez porque, com o marketing de hoje, como se diz no marketing de hoje, talvez porque nós estivéssemos no target certo. Nós estávamos na faixa certa. Francisco Carlos El Broto. Ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho, nem murche como a flor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho, mas quero o seu amor. Olha, meu brotinho, por favor, não cresça, por favor, não cresça, já é grande o cipoal. E veja só que galharia seca tá pegando fogo nesse carnaval. Meu canto de guerra, música que o meu irmão Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga me entregaram. E, naquela época, da Rádio Nacional, os doirados anos. Eu hoje represento os doirados anos. Bonito, né? Os meus anos foram patinados. Tiveram essa pátina de doirado. O meu tempo, as músicas, as meninas cantavam, vibravam com uma música como essa que está viva aí. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, oh, vem, porque era o tipo de canção que a menina moça, o brotinho, vibrava e gostava. Uma época dos filmes da Atlântida, os musicais, as famosas chanchadas. De chanchada parece que passou para a antologia. Hoje nós não somos muito chanchada, não. Chamam as antológicas, os filmes antológicos do mestre Macedo, mestre Watson Macedo, Carlos Manga, José Carlos Burle, né? E eu tenho um fato muito curioso. Não foi um só, foram vários. Que eu fui fazer um show, né? Inclusive com um grupo grande da Rádio Nacional. E o grupo de fãs, as fãs naquele tempo, eram tão efusivas, tão se atiravam mesmo de corpo e alma, ela queria, não se contentava com o autógrafo. O Roberto Carlos, conversando com eles, não, chegam e cumprimentam na hora que eu quiser sair, se me dá licença, elas saem, mas no meu tempo não tem licença. Se não levasse a gola do paletó e o bolso do terno, não era brincadeira. Quantos contratos eu fiz, já incluindo um terno novo, né? Porque que ele ia ficar, né? Lua, noite e boemia. Temas eternos da música popular. Temas do maior dos boêmios, Nelson Gonçalves. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Eu canto em rádio desde 37. Em São Paulo, comecei a cantar em São Paulo. Na PRE5, Rádio São Paulo. Fiz lá um teste e eu não falo muito ligeiro. O maestro queria que eu cantasse embolada. Eu digo, não, eu canto só uma canção e tal, mas custei a convencer ele, venci ele pelo cansaço e consegui cantar só uma canção. Embora sendo em São Paulo um cantor profissional, no Rio tive que fazer teste em tudo que foi rádio. Fiz teste na Maringue Veiga, por exemplo, com César Ladeira. Fiz o teste, caprichei, gerei os áudios, pentei o cabelo, passei com o Mex, esse negócio todo, e não passei. Rádio Tupi, Carlos Frias. Fiz o teste com o Reginaldo do Caldanô Cruz e tal, também não passei no teste. O Renato Musso, antiga Rádio Clube, hoje Rádio Globo. Fiz o teste, também cantei e tal, e ele disse assim, não gostei. Aí fui na Nacional, com o Celso Guimarães. Fiz o teste, não passei. Aí já estava desanimado, com fome, foi no amarelo, ninguém tinha acabado, já estava aquela de pendura sai, meu bem. Aí digo, só restava um, que era o terror dos calouros e tudo, era o Ari Barroso. No meio da música ele diz assim, para. O que você faz em São Paulo? O que você faz em São Paulo? Fazia. Eu jogava boxe. Então vai pra São Paulo, vai jogar boxe, tu não canta nada. Nada, nada. Vai-te embora, não canta nada. Um dia eu encontrei com o Carlos Galhardo no Café Nice. Ele falou assim, um Galhardo. Como é que já arranjou o raio pra cantar? Eu digo, não arranjei nada. Mas rapaz, você é possível com sucesso na rua, dessa aí? Entra aqui no carro, entra aqui. Bora na Maringue Veiga. Chegou lá, saiu de Mar Machado, que era o diretor-geral. Esse aqui é o cantor de São Paulo, Nelson Gonçalves, fazendo sucesso, um cantor maravilhoso. Contrata o homem aí. Aí diz assim, o chefe de Mar Machado. Varela! É o que fazia o contrato. Traz aqui um contrato aqui pro moço assinar aqui. Aí ele me viu pelos meus trajes, branco. Então, no branco já era cinza, né?
aqui, grana, tinha grana para lavar, então, passava com a mão mesmo na praia do Flamengo. Então era assim, ele disse assim, quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Eu nem sabia, não tinha nem base. Aí falou o Carlos Real, 600 mil reais por mês. Eu tive quase um coração disparou no peito. 600 mil reais por mês, rapaz, era dinheiro que já estou vendo. Mesmo para comer, você comia um ano. Tá bom assim? Tá ótimo. Aí ele me olhou assim, se você tá precisando que isso aqui é um vale para você ajeitar, né? Fazer um lanche, alguma coisa, eu não preciso de um vale. Sei aqui, 200 mil reais. Vamos acabar amanhã, essa manhã você vai falar aqui com o Maestro Lazori, para ver os tons das suas músicas, marcar a sua estreia e tal, tá aqui 200 pau, você vai comer, se divertir, tá bem. Porque de vila, eu tava no fim da picada mesmo. Aí peguei 200 mil reais, falei, galhada, muito obrigado. Amanhã se fala, amanhã se vê. Agora eu vou fazer uma coisa que eu tô louco pra fazer, que é comer. Alucinada perseguição do ídolo alucinante. Delírio das fãs ou astúcia do empresário? Se não fossem essas músicas, eu não teria tanta fama, não seria tão famoso, tão querido. Vamos lá. Quando eu te namorava, somente via muita felicidade e poesia. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. Estou apaixonado por Marina, uma ragazza bela que fascina. O dia em que beijei a sua boca, senti meu coração, que coisa louca. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. O grande sucesso foi esta música, quer ver? Blue Gardenia, flor da recordação. Interessante que as meninas escreviam para mim milhares de cartas e eu ganhei o campeonato de correspondência da Rádio Nacional por causa da Blue Gardenia. Elas escreviam, por favor, pelo amor de Deus, não deixe de cantar Blue Gardenia. Olha o detalhe, Gardinha, eu achava uma graça, né? Era uma música muito bonita de um grande ídolo meu e que foi 6 meses na parada de sucesso. Depois veio o 9º mandamento. Senhor, aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. E a Betânia lá na Bahia, pequenininha, chorava muito quando ouvia essa música. E a Elis, lá no sul, a Elis gostava de... Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Mulambo, outro grande sucesso. Tarde fria, sozinho espero. Foi aí que eu comecei a usar o potencial, a usar a voz mais para cima. Porque na época todos os cantores tinham que ter voz. Senão não cantava nas rádios, não. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida desceu e agora daria 1 bilhão para ser outra vez comigo, juntinhos comigo. Conceição, agora. Conceição. 2 notas acima, lá em cima. Conceição, vai. O programa Céu de Alencar da Rádio Nacional foi possivelmente o primeiro programa de auditório do Brasil organizado, isto é, com princípio, meio, fim, essas coisas todas. Ele ficou no ar exatamente 20 anos, seguidos, ininterruptos, sem nenhum programa falho, sempre ao vivo, sendo que o apresentador, que era eu, nunca falhei, nunca fiquei doente, nunca cheguei atrasado, nunca deixei de fazer o programa. Outro recorde.
Então dizia eu que o programa Zé de Alencar era feito no auditório da Rádio Nacional. Ele era dividido em quadros de 25 minutos, cada 25 minutos era uma ideia diferente, eram artistas diferentes, patrocinadores diferentes. Entre cada 25 minutos havia 5 minutos, em que se faziam interprogramas. Tudo isso foi bolado em função já de uma predisposição comercial. Já era a comercialização, já era o início do merchandising no Brasil. Tudo correu muito bem até 1964. No programa Zé de Alencar passaram todos os grandes artistas do Brasil, não só os contratados pela Rádio Nacional, como também os outros que não eram e que iam lá como meus convidados. Na época o programa era muito famoso e a Rádio Nacional era, sem dúvida, o expoente máximo da radiodifusão nesse país, de maneira que todos os artistas internacionais que por aqui passaram também participaram do programa Zé de Alencar. Foram épocas memoráveis. Hoje, a geração daquela época diz para a geração de hoje que aquele período foram os anos dourados. Recorda-se até, já se fez novela com isso, ou especiais com isso, já se fala muito nisso. Mas, de fato, o rádio foi um período de fastígio, foi um rádio muito bom. Foi uma época muito feliz para todo mundo. As pessoas, as moças se vestiam, faziam vestidinhos novos para ir ao programa de auditório. Os artistas se preparavam para aquilo, se produziam para participar dos programas. O artista brasileiro fazia sucesso com a sua música. Esse ano, inclusive, é um ano muito feliz para mim, porque nesse ano eu estou comemorando 50 anos de rádio, 45 de Rádio Nacional e 40 anos com o mesmo patrocínio em rádio. Isso, em outro país qualquer, figuraria inclusive no Guinness Book de Records.